Agora, oficialmente, Israel e Líbano estão em um estado de cessar-fogo, mas já estivemos nessa situação antes. E em cessar-fogos anteriores, a dinâmica era que o Hezbollah cessava e Israel atacava. Mas não é o caso agora. Estamos vendo que o Hezbollah continua seus ataques contra as forças israelenses e as comunidades da fronteira norte de Israel. O que mudou sobre o Hezbollah? Bem, esse cessar-fogo é chamado pelos habitantes da parte norte de Israel de a Guerra do Cessar-Fogo. Então, quer dizer, estamos em guerra, uma guerra total com o Hezbollah. E hoje é a primeira vez em muito tempo que as forças de defesa de Israel atacaram alvos no norte do Líbano, a 150 quilômetros da fronteira. Isso é algo novo. E eu acho que esse é um caminho. Um aviso ao Hezbollah de que, se continuar ameaçando as tropas e, claro, quer dizer, atacando civis, então Israel não teria outra escolha a não ser intervir de forma mais radical no Líbano. E isso significaria uma intrusão maior, uma incursão terrestre das nossas forças no Líbano, mirando alvos específicos e de alto valor no Líbano, além de lideranças. Por exemplo, como fizemos no passado. E até agora não fazemos isso. Não fazemos isso porque há uma imposição americana para não fazer, para não ampliar o escopo do confronto para Beirute e outras regiões. Quer dizer, Israel avança aos poucos e progredimos. Ainda não estamos em Dahia, mas avançamos no Vale do Bekaa, na parte norte do Líbano, e o Hezbollah deve sentir tudo isso imediatamente. Então, mas como você disse, estamos em uma guerra. É uma guerra de atrito, e é exatamente isso que o Hezbollah quer. Quer que as tropas israelenses fiquem confinadas a uma área. E esta área foi determinada pelos Estados Unidos, que também disseram, tudo bem, não mais do que 10 quilômetros dentro do Líbano. E por causa disso, e por causa do entendimento do Hezbollah, de que Israel se submete e cede à pressão de Washington, e por causa do sucesso que eles sentem que o Irã tem nas negociações com Washington, eles se sentem encorajados a serem muito mais agressivos contra Israel. Quer dizer, como Naim Netanyahu disse em seu último discurso, é martírio ou vitória. Então não há como conciliar entre os dois. Essa é a decisão deles. E a decisão agora também está sendo tomada com base em outros fatores. E o primeiro elemento que o Hezbollah tem em mente é como derrubar esse governo, como derrubar o governo libanês. E isso é uma ameaça direta. Se continuarem negociando com os vermelhos, não se surpreendam se levarmos isso às ruas. Então vamos chegar a esse tópico muito incomum de um chamado Cassin, mas você mencionou as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Agora, seja um cessar-fogo no Líbano incluído nesse cessar-fogo ou não, a situação vai continuar sendo que as forças israelenses estão em solo. O Hezbollah afirmou que continuará atacando enquanto as forças israelenses estiverem presentes. E as forças israelenses vão permanecer lá até que o Hezbollah seja desarmado, o que é um processo que pode levar anos. E então, será que as forças de defesa de Israel conseguem suportar ficar nessa área no sul do Líbano e continuar sendo atacadas pelo Hezbollah? Quero dizer, isso meio que nos leva de volta à realidade antes da retirada em 2000. Sabe, para ser franco, na minha opinião, na minha experiência no Líbano, eu não acho que essa faixa, esse cinturão de segurança de 5 ou 10 quilômetros vai nos dar a segurança que precisamos no Líbano. Nós destruímos 29 vilarejos na primeira linha, segunda linha, terceira linha. Agora somos os responsáveis, quer dizer, sob nossa presença, há mais de 68 vilarejos, a maioria deles destruídos. Então, a defesa do norte pode ser feita dentro das nossas fronteiras internacionais, com arranjos de segurança dentro do Líbano. Por que manter a zona de segurança? Exatamente isso. Isso, de fato, é uma ameaça
aos libaneses, dizendo a eles: ok, o que aconteceu com a ocupação daquelas aldeias? Quase 1 milhão de libaneses fugiram para o norte. E agora estamos concentrando em Nabatia e em Tiro. E isso significa que mais 250 mil libaneses simplesmente terão que ir para o norte. E isso cria uma pressão sobre o governo e também uma pressão sobre o Hezbollah. Então você está dizendo que essa zona de segurança é mais uma tática de pressão do que uma necessidade de segurança? Como você disse, quer dizer, tivemos essa experiência de 1982 até o ano 2000 e isso não ajudou muito, quer dizer, nos tornamos alvos do Hezbollah e nós, na verdade, incentivamos o Hezbollah a se tornar o que se tornou por causa do confronto com as tropas das FDI e da guerra do sul do Líbano. Então isso é um fato, isso é um teste. Então temos que tomar todas as medidas necessárias para proteger o nosso país. E se você está colocando o exército entre o Líbano e as aldeias do norte, então podemos colocar o exército e as aldeias na mesma posição atrás da nossa fronteira internacional. Mas isso é, como eu disse, uma carta que estamos usando para pressionar e chegar a uma solução política com o governo libanês. E agora eu preciso abordar uma coisa que você disse antes, como se o propósito dessas negociações fosse normalizar a relação com Israel. Não é disso que os libaneses estão falando. O Líbano, os negociadores libaneses, junto com o presidente do Líbano, estão falando sobre negociar a retirada de Israel, a reconstrução do Sul. Não há sequer uma palavra sobre normalização ou um acordo de segurança com Israel.